presidente. Tentarei. Obrigado. Presidente, a primeira coisa que me chama a atenção é que uma audiência pública, para que ela seja uma audiência profícua, é preciso assegurar o contraditório. Nós temos aqui uma mesa na audiência pública que é uníssona, que defende apenas uma única posição. Nós vimos aqui, eu tive a oportunidade de ver uma fala, que dizia que os índios querem e devem querer na sua construção humana. Ou seja, isso que é a mesma lógica colonialista de achar que qualquer um pode falar em nome dos indígenas e dizer o que é que eles têm que desejar, o que é que eles têm que ter. Eu queria que os indígenas tivessem direito de falar os seus próprios desejos e as suas próprias construções. A construção dessa mesa é um desrespeito com a população indígena. E falas que dizem que os índios deveriam ter cassinos, deveriam ter pontos turísticos. Quem tem que dizer o que se quer na sua própria comunidade é quem mora nesta comunidade. Quem tem que dizer o que deve ser construído nas terras indígenas são os indígenas. Senão nós estamos remontando a mesma lógica colonialista que deixou um rastro de milhões de indígenas assassinados neste país. Por isso, eu começo questionando a composição da própria mesa e questionando aqueles que, no alto da sua sanha privatista e patrimonialista, do seu fundamentalismo patrimonialista, acham que podem se apoderar da fala e falar em nome dos indígenas e dizer o que eles têm que construir. Por isso, há uma desumanização expressa várias vezes nesta mesa da população indígena. Até porque alguns acham que o que os indígenas precisam é de atenção à saúde, que os indígenas podem ser indígenas confinados em aldeias, várias etnias juntos, que indígenas podem ser indígenas sem ter acesso à terra. E aí eu vou repetir uma fala que foi gravada na minha memória e na minha construção, inclusive construção de pensamento, de um cacique que em determinado momento disse nesta casa: será que alguém pode achar que nós podemos ser indígenas sem terra, sem o direito de caçar, sem o direito de pescar, sem o direito de produzir, sem o direito de viver com os nossos próprios antepassados? Será que alguém acha que nós podemos ser indígenas confinados como nós temos em vários locais, aqueles que foram retirados da sua própria terra, da sua própria existência, porque há um etnocídio nesse país, há um etnocídio, há um genocídio que construiu uma lógica de implementar um etnocídio que impede indígena de ser indígena. Alguns aqui vêm dizer o que é que precisam os indígenas. Precisam de saúde, precisam de cesta básica, precisam disso, e não escutam a voz desta comunidade, desses povos indígenas, que são povos indígenas. Alguns nem suportam que se considere povo como povo. É como se não fossem povos. E nós sabemos o que é necessário para esta própria população. Por isso eu digo, senhor presidente, que nós precisamos estabelecer e avançar na perspectiva de que tenhamos o Estado reparando os erros que cometeu. O Estado, com a sociedade, com a marca da própria sociedade, já reconhece o que foi feito com os povos indígenas a partir da Constituição de 1988. O Estado que fez um processo colonizador e que colocou e doou terras, ou concedeu, ou vendeu, o que seja, terras que foram assumidas legitimamente por proprietários que estão há 20 anos, que estão há 10 anos, que estão há 15 anos. Esse Estado quer reparar o erro que cometeu com a população indígena e reparar o erro que cometeu com os produtores. Nós também entendemos que o produtor de boa-fé, que se apossou de uma terra em projetos, muitas vezes, determinados e executados pela própria União ou pelo Estado,
enfim, em alguma dimensão, e que está lá e está produzindo, que esse tem que ser reparado. E ele tem que ter o seu direito também conquistado. E, nesse sentido, eu faço uma crítica pública ao próprio Ministério da Justiça, que não caminha na construção dessa solução. Porque nós não podemos indenizar a terra nua. Se nós temos, por exemplo, um programa de reforma agrária que estabelece a desapropriação, que estabelece, muitas vezes, a indenização, a compra pelo Estado da terra, para que nós possamos fazer uma política de reforma agrária, porque nós temos pessoas que ocupam há tanto tempo, pelas mãos do Estado, o ocupante de boa-fé. Nós estamos falando do grileiro, estamos falando do ocupante de boa-fé, que ocupam aquele espaço e que, a partir daí, fazem a sua produção e que, de repente, o Estado os ignora. Nós defendemos que haja um processo de discussão onde nós possamos fazer com que os direitos dos proprietários de boa-fé possam ser respeitados. Eu já concluo, presidente, mas apenas dizer que isso é uma posição do Partido dos Trabalhadores desta casa, de que nós trabalhemos na perspectiva da reparação do dano provocado pelo próprio Estado para com os produtores. Mas isso não significa que nós tenhamos que buscar uma PEC que tem vários vícios, uma PEC que será, penso eu, considerada inconstitucional, que fere cláusula pétrea, e que tem um escudo, porque aqui já foi dito, e já foi dito várias vezes, que a intenção da PEC não é possibilitar a fala ou fazer com que as homologações continuem com o processo desenvolvido a partir do processo do Poder Legislativo, é de impedir as homologações. Foi dito pelo senhor que dizia o seguinte: essa PEC é como se a PEC ela fosse uma salvação para impedir a homologação, e não apenas para... Eu estou concluindo, presidente. Não apenas para poder fazer com que nós tenhamos um desaguadouro mais eficaz para o processo da própria homologação. O que se quer com essa PEC é impedir a homologação das terras indígenas. E isso o povo brasileiro não pode permitir, sob pena de tornar os povos indígenas população vitimizada, povo vitimizado eternamente. Isso, por esta saída, é a pior saída. Aqueles latifundiários, fundamentalistas patrimonialistas, que acham que podem elaborar e construir uma PEC, e a partir daí arrancar direitos de povos indígenas e da nossa própria brasilidade, esses escolheram o pior caminho. O caminho que nós estamos sugerindo é o caminho da reformulação legislativa necessária para que seja reparado os direitos ou os danos provocados aos latifundiários. Aí nós estamos dispostos a negociar e nos colocamos em movimento para fazer esta defesa. Defendemos a reparação dos direitos, da terra, do patrimônio, enfim, da população que ocupou essas terras de boa fé. Mas não vamos permitir que isso aconteça a partir da destruição dos povos indígenas deste país. Ok, muito obrigado, deputada Érica Cocai. Passo a palavra ao deputado... Senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Valdir Colato. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tumultuada, nós temos 5 comissões tramitando no plenário a questão da reforma política, e a gente está participando desse processo, tive que sair, pude ouvir o depoimento aqui dos convidados, mas eu já conheço mais ou menos essa história que a Vossa Excelência fez aí já veementemente a defesa, mostrando essa realidade. Parabéns pelo seu trabalho. E vocês têm que saber que esse moço estava